Você que começa, Fabrício, que é a abertura oficial. Ok. Boa noite, pessoal. Esse é o nosso encontro do dia 13 de setembro de 2020, o nosso estudo das obras básicas de Joana de Ângeles, da série psicológica, e esse é o nosso primeiro encontro. Então, vou passar a palavra para o Marlon. Muito bem. Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje, como o Fabrício falou, a gente está começando uma nova série de vídeos. Eu, inclusive, vou colocar esses vídeos agora no meu canal do YouTube. E já estamos deixando claro para as pessoas que estiverem nos assistindo aí no YouTube que não dá para entrar nesse grupo. Esse é um grupo de pessoas selecionadas, fizeram todas uma avaliação, nós pedimos indicação de Divaldo Pereira Franco, destas pessoas espalhadas pelo mundo, ele selecionou as pessoas para aqui estarem, diz que tinha que rever o coordenador, mas a gente deu uma insistida mesmo assim. Então, infelizmente, quem está nos assistindo e não faz parte do grupo, não dá para você entrar no grupo, já estamos fechados, mas nós estamos compartilhando a gravação dos nossos estudos no YouTube para as pessoas que têm interesse, porque nós pretendemos fazer uma análise de todas as obras da série psicológica de Joana de Ângeles. São 16 considerados 16 obras, mas na verdade são 17 livros, porque o livro Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, os dois livros, eles foram publicados juntos numa única obra. Então nós temos 17 livros com análises interessantíssimas. E depois de todos os estudos que nós fizemos, de discussões e de debates sobre o olhar psicológico da doutrina espírita, que estão no Facebook da Sociedade Espírita de Bournemouth, agora a gente está fazendo estes estudos da série psicológica. Então, hoje é um encontro introdutório, onde nós vamos discutir um pouco como fazer análise das obras. E nós já vamos discutir a obra Jesus e a Atualidade, que, em termos de análise, ela nos exige menos discussões, debates e reflexões, até pela forma como ela está escrita, né? Nós temos um título, nós temos os capítulos, é um texto que usa menos conceitos psicológicos, então a gente decidiu de deixar hoje já a discussão sobre como fazer análises e a obra Jesus e Atualidade. E no nosso próximo encontro, que vai ser daqui 2 meses, a gente já vai começar com as demais obras, né? Então, nosso próximo encontro, eu já estou sugerindo que a gente estude o ser consciente. Eu não necessariamente vou seguir a ordem daqueles livros na que estão compostos por Joana de Ângeles, por questões particulares, assim, dos próprios textos que eu quero ler, o que eu não quero ler, discutir ou não discutir. Então, já estou propondo para vocês o nosso próximo livro ser o livro O Ser Consciente. Se eu não me engano, ele é o 4º livro da série. E nós vamos nos encontrar daqui 2 meses. Então, nosso próximo encontro, não exatos 2 meses, mas o nosso próximo encontro vai ser dia 1º de novembro, que é um domingo. A gente vai tentar sempre se encontrar no primeiro domingo do mês, tá? E aí a gente vai ter o encontro do dia 1º de novembro, e depois a gente decide quando vai ser, porque pela lógica de novembro a gente cairia em janeiro, né, o próximo encontro, e aí eu estava trocando uma ideia com o Fabrício, tentando decidir quando que seria melhor para o nosso encontro, porque não vai ser o primeiro sábado de janeiro, provavelmente. Mas, então já temos previsto o nosso próximo encontro 1º de janeiro para discutirmos sobre o ser consciente. E hoje, então, eu quero trazer para vocês um pouco deste como a gente vai ler os livros, que tipo de cuidado, de atenção a gente precisa para ler os livros, e conversarmos um pouquinho sobre o Jesus e a Atualidade, trazer algumas reflexões para vocês.
É importante a gente entender que a gente não vai fazer uma análise das obras enquanto algo esmiuçado, né? A gente vai trazer alguns pontos para vocês estudarem, tá? Então, o maior trabalho que a gente vai ser do estudo particular, como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o estudo no silêncio e no recolhimento, no nosso processo de amadurecimento pessoal. E eu pretendo, no meio do mês, olha só, então a ideia seria em um mês você se desgraça para ler o livro, no meio de todas as outras coisas que você tem para fazer. E eu pretendo, no meio do mês, mandar uma questão de ordem pessoal para vocês refletirem. Então, estou partindo da premissa que você já vai ter lido o livro, e daí eu vou trazer uma questão de ordem pessoal para que você volte na leitura do texto e para que traga estas reflexões teóricas para que você traga a tua vida. Porque nenhum ou pouco sentido tem nós estudarmos a obra de Joana de Ângeles. Marlon, você tá cortando a sua fala. Tá todo mundo ouvindo a fala do Marlon cortada? Não. Sim. Sim, né? Eu troquei agora a internet, que eu estava com a internet lá dos fundos da casa. Ficou tudo cortado até agora, vocês conseguiram ouvir só o final que não ouviram? Não, só o finalzinho. Demos para ouvir que você vai mandar uma pergunta. E... Tá. Tá. Então eu vou mandar no meio do caminho, ou quem sabe, né, se vocês estão lendo, eu estou até pensando aqui 2 semanas antes seria melhor. 2 semanas antes, então seria ideal vocês tentarem ler o texto e fazer todas as análises e reflexões até 2 semanas antes. Aí nas 2 semanas antes do nosso próximo encontro, eu vou mandar essa questão de ordem pessoal para que vocês reflitam a sua relação com aqueles conceitos e com aquele texto. Será que podemos combinar assim? Vocês acham que vocês dão conta? Se esforçar para ler e tentar terminar 2 semanas antes a leitura do texto, para ter tempo de fazer análise pessoal. Porque, veja, nós fizemos todas as discussões sobre os elementos psicológicos da série de Joana de Ângeles, e agora estamos discutindo as obras num sentido de formação pessoal, de desenvolvimento pessoal para sermos melhor coordenadores de grupos de estudo, para sermos melhores palestrantes, para sermos melhores atendentes fraternos. Mas este ser o melhor coordenador de estudo, melhor palestrante, melhor atendente fraterno, perpassa pelo teu desenvolvimento interior, pelo teu processo de autodescobrimento, pelas tuas reflexões pessoais. Então, no meio desse tempo de 2 meses que a gente tem, tente reservar as 2 últimas semanas para as tuas reflexões pessoais. Então, a gente vai tentar ler o Ser Consciente até 2 semanas antes. Aí eu vou mandar, quando faltando 2 semanas para o nosso encontro, uma questão de ordem pessoal, para vocês pensarem. E aí você vai ter que voltar a ler o livro, você vai ter que voltar nos textos para pensar você dentro daquele livro, né? Primeiro a gente vai estar fazendo uma análise textual, conceitual, filosófica, psicológica, e depois você traz para a tua vida. Então esse, eu diria que seria o ideal do nosso planejamento em termos de entender a obra e de conseguir trazer para a nossa vida. O que vocês acham dessa primeira ideia? Porque vocês têm direito de dizer odiei, discordo, uma palhaçada isso, não quero. Vocês têm direito. Se a maioria falar isso, a gente pode mudar o sistema. Eliane já disse positivo. Sandra positivo, Ângela, André, já temos aí, ó, pronto, já deu a maioria positivo. O resto já sai agora do grupo, tá? Porque não vai ter espaço para as pessoas de superficialidade aqui no nosso grupo. Pois bem, eu estava dizendo para vocês que hoje eu vou falar mais, porque eu preciso explicar a nossa proposta, explicar o nosso método de trabalho e o caminho que a gente vai fazer. Porém,
Nos próximos encontros, vocês é que vão falar mais, porque eu vou trazer as perguntas e vocês precisam trazer as análises que vocês fizeram. Então, os nossos próximos encontros, eles vão ser muito mais centrados nos estudos, nas reflexões e nas observações que vocês tiverem. Se você quiser escrever, se você quiser anotar os tópicos, seja como for, a gente vai trabalhar muito mais em cima das colocações de vocês. A minha sugestão é que a gente tente manter aí uns 5 minutos no máximo de fala para cada um, para que a gente não se estenda demais em algumas análises e tenha tempo para diferentes pessoas falarem. Mas os nossos encontros, eles sempre vão começar com quem que quer falar a respeito da pergunta que eu vou trazendo para vocês, que eu já vou explicar qual que vai ser a pergunta básica do nosso estudo, e aí vocês vão trazendo, e a partir do que vocês forem falando, eu vou fazer algumas pontuações, vou fazer algumas relações, talvez algumas análises, mas o nosso encontro vai ser todo centrado a partir das questões que vocês tragam. Combinado assim, esse é o nosso primeiro combinado. Quer dizer, segundo, né? Nós já temos as 2 semanas antes. O outro combinado é que o grupo é que vai fazer a construção do nosso tema e da discussão. E eu vou já explicar para vocês em cima qual vai ser a nossa pergunta que a gente vai trabalhar. Mas antes de explicar qual é a nossa pergunta, eu quero trazer para vocês alguns elementos que são da minha experiência pessoal, tá? Não foi Joana de Ângeles quem disse, não foi necessariamente estudando psicologia, mas é da minha experiência pessoal ao longo destes anos estudando a obra de Joana de Ângeles. Eu fui percebendo algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente entender melhor a obra dela. E aí eu queria trazer alguns pontos para vocês, e depois de todos esses pontos de como você ler, porque vejo o mais importante é você ler e estudar. Aí depois que você lê e estuda, a gente vai ter a questão para trazer para o grupo, ok? Então, não adianta você só vir para o encontro para assistir o encontro. O grande trabalho, o grande aprendizado, ele vai se dar do teu estudo particular e não dos encontros que nós vamos realizar, tá? O encontro, ele vai te ajudar a ampliar a percepção. O encontro vai te ajudar a olhar elementos que você não tinha enxergado. Mas o aprendizado, ele não vai ser mais como nós viemos trabalhando até aqui, com exposições e discussões. O aprendizado vai se dar em especial nesses 2 meses que a gente vai ter de intervalo entre um encontro e outro, tá? Então eu queria trazer algumas sugestões para vocês de leituras. Primeiro, eu indico para vocês um vídeo que está lá no meu canal. Quando eu ia trazer o estudo da obra O Homem Integral, não tinha acontecido milhares de coisas que aconteceram na minha vida, né? Foram acontecendo muitas coisas e muitas coisas na minha vida foram mudando. E eu acabei não conseguindo manter o estudo daquela obra, O Homem Integral. Eu já tinha autorização, bom, de um jeito ou de outro, eu tenho autorização da Leal para fazer esses estudos das obras, análises das obras e colocar na internet. Mas eu tinha a intenção de fazer um estudo de todos os capítulos, de todos os itens das obras, e não foi possível continuar isso. Mas antes de começar o estudo do Homem Integral, eu fiz um pequeno vídeo falando de como você ler as obras de Joana de Ângeles. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vale a pena você assistir, deixo isso como uma sugestão. Como estudar as obras de Joana de Ângeles. Não misture que eu tenho 2 canais, um chamado Psicólogo Marlon Rickdown, que está lá o programa Vai Para Dentro, e o outro é da abordagem espírita, e não necessariamente da abordagem psicológica, com os estudos das obras espíritas, e aonde tem, talvez, há uns 6 meses atrás, eu acho, esse estudo sobre o homem. Quando eu fui começar o estudo do Homem Integral, coloquei como ler Joana de Ângeles. E um dos pontos que eu coloquei lá, que eu queria dizer para vocês ficarem atentos dentro do nosso estudo de obra, é uma questão de humildade. Não queira entender tudo que está escrito. Se você quiser entender tudo que está escrito,
Se você quiser entender todos os parágrafos e todas as ideias, nós temos 2 possíveis caminhos. O primeiro, você vai enlouquecer, porque você não vai conseguir. Isso vai dar um nó na tua cabeça, e aí isso vai ter uma repercussão, vai tocar nos teus complexos, e aí você vai começar a atrapalhar demais, enlouquecer. Ou nós temos uma segunda hipótese. Você vai fazer análises rasas e superficiais para tentar explicar aquilo que não está ao teu alcance. Se você enlouquecer, tudo bem. É -1 no grupo dos que estão trabalhando e um dia você entra na linha de volta. Não tem problema. O principal problema é você fazer análises rasas e superficiais de questões profundas e complexas. Quando nós estamos aquém de um conteúdo, nós corremos o risco de simplificar e de reduzir este conteúdo à nossa inteligência restrita e limitada. Reconheça, você é pequeno demais em relação a Joana de Ângeles. Eu sou pequeno demais em relação a Joana de Ângeles. Lembra da história dela. Nós estamos falando de um espírito que já trabalhava ao tempo de Jesus. Já era uma alma muito mais nobre do que nós há mais de 2000 anos atrás. Esteve ao lado de Francisco de Assis e o seu jeito humilde de contar a história de Francisco de Assis lhe coloca numa reverência e num lugar altíssimo. Mas ela foi a figura preponderante para o equilíbrio e para que Francisco de Assis cumprisse com a sua missão. Ela foi um dos espíritos colaboradores da doutrina espírita e tem uma importância sem conseguirmos descrever o tamanho para o movimento espírita e o processo de regeneração do nosso planeta. Então, se você entende que você está dialogando com este espírito, se você entende que você está dialogando com a primeira grande feminista deste mundo, a maior escritora e poetisa da língua hispânica naquela época, em 1600, se você entende que nível de espírito é esse, você consegue ler e dizer, isso eu não entendi, fica para um futuro, coloca uma interrogação. Mas se você acha que você está par e passo com Joana de Ângeles, você vai tentar entender tudo. E você vai reduzir Joana de Ângeles à tua ignorância. Pelo amor de Deus, não faça isso. É um desserviço para a obra. Então, quando você está lendo os textos, tenha um mínimo de humildade de dizer, eu não entendi. Coloca uma interrogação e vai para frente. Se você conseguir tirar algumas ideias daquele item, tá ótimo. Se você não conseguir tirar ideia nenhuma do item, então me escreva, traga para a gente discutir, porque tem algum problema grave, né? Ou você tem uma dificuldade de aprendizagem, porque alguma ideia você tira daquele item. Mas entre tirar alguma ideia e querer entender todos os parágrafos, um pouco menos. A gente não consegue entender todos os parágrafos, porque nós estamos falando de um pensamento complexo. Nós estamos falando de uma coisa que a gente ainda não consegue entender enquanto escrita, enquanto a pura linguagem, o português, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender enquanto a complexidade do pensamento psicológico, enquanto a análise espiritual que ela faz. Não tente entender tudo. Tenha a postura de dizer, aqui nós pulamos porque eu não tenho a menor noção do que ela está falando. Pula e tudo bem. Eu vou te trazer indicativos para você compreender a obra. Mas entenda que muitos parágrafos nós vamos ler e não vamos entender. Outro elemento. Entenda que Joana de Ângeles é um espírito extremamente culto e que você não é. Ou seja, ela vai citar muitos autores
ela vai citar pensadores, ela vai citar teóricos que você nunca ouviu falar. E tudo bem, porque você, assim como eu, somos pessoas ignorantes que não conhecemos todos aqueles autores. Não tem problema. Porque se cada autor e cada teoria que ela trouxer, você quiser parar as tuas leituras para ir buscar essa reflexão, você vai levar um ano inteiro e não vai conseguir estudar uma obra. Então, vá com calma. Você precisa ter um discernimento de quando ela cita um conceito ou um autor que é importante para você compreender aonde ela vai chegar, ou seja, um autor que é importante para compreender a sua conclusão, ou um autor que ela cita para ilustrar o pensamento que ela está trazendo. Por exemplo, neste nosso livro Jesus e a Atualidade, na introdução, ela cita vários autores. Ela já vai ali, ó, na introdução, botando para quebrar, porque ela fala de Assagioli, ela fala de Maslow, ela fala de um monte de gente que você fala, meu Deus, eu não estudei essa gente. E aí, se você quiser entender a teoria de Maslow naquele momento, você vai perder o foco. Agora, quando ela está no livro Amor, Imbatível Amor, falando de Assagioli, eu não sei o nome certo, Ricardo, ajuda a gente. Regina, cadê você? Se é certo falar Assagioli. Perfeito, Assagioli. Thank you. Perfeito. Então, quando ela cita esse autor e ela vai explicar sobre as subpersonalidades ou as superpersonalidades, opa, pera lá. É hora de parar e dar uma olhadinha se a gente não merece, se esse autor não merece um pouco mais da nossa atenção, para você voltar ao texto e entender melhor, porque ela vai falar de subpersonalidades, de superpersonalidades, e talvez seja um momento de você parar, porque você depende de entender o pensamento do que é subpersonalidades e superpersonalidades para você entender as conclusões dela. Ela cita no início e cita na conclusão. Entende a diferença? No Jesus e a Atualidade, ela vai citar o mesmo autor, mas você não precisa parar o teu estudo, porque ela está exemplificando um pensamento. Mas lá no Amor, Imbatível Amor, você precisa entender sub e superpersonalidades para você fazer relações com a teoria que ela está trazendo. Então, se cada autor ou cada teoria que ela citar lá na introdução do Homem Integral, ela vai falar do atomismo. Eu lembro porque nós fizemos esse estudo em Curitiba. E aí ela vai falar do atomismo. Para tudo! Vamos ler sobre o atomismo. Aí você lê e diz, gente, não acrescentou. Não precisava ter gastado esse tempo. Aí você vai ler outro autor, você vai ficar um ano naquela introdução, porque a introdução do Homem Integral é um desfile de conhecimento e de cultura que deixa bem claro o nível dela e o nosso nível, e você fala, gente do céu, aceita a sua ignorância, aceita a sua pequenez, tá tudo bem, a gente não vai para o céu de um jeito ou de outro, tá tudo bem, e fica na tua insignificância e vai lendo o livro. Ok? Então, a ideia que eu estou te trazendo é aprenda a discernir. Quando você precisa parar a leitura, ir buscar o conceito, ir buscar o teórico, ir buscar a abordagem de quando ela só está exemplificando. E assim, se você tem conhecimento, você entende um pouquinho melhor. Mas se você não tem conhecimento, o teu conteúdo não fica comprometido. O teu entendimento do texto não fica comprometido. Se você não fizer isso, você enlouquece. Ok? Segundo ponto que eu queria trazer. Agora, eu quero, até aqui nós temos alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram falar? Não? Ótimo. Arnon, na verdade, uma pergunta com relação a isso. Eu acho que esse discernimento, talvez a gente até tenha uma dificuldade. Eu, por exemplo, que nunca estudei
as obras de Joana, tem uma dificuldade de saber, de ter o discernimento, entendeu? Você tem alguma dica? Ou você poderia, de acordo com as obras, ir passando as dicas? Tipo, Não, nessa... Marilda, eu vou dar uma dica já de antemão para vocês. Você vai ler o texto e você vai lembrar do título do item. Se você não conseguir entender o que ela quis dizer com aquele título, é porque você não entendeu o texto. Aí é hora de ir para os autores para você conseguir se aprofundar melhor. Essa é a principal dica que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque eu vejo as pessoas lendo e perguntando, será que eu entendi? Não, esse não é o problema. Quando a pessoa pergunta, será que eu entendi? Ela ainda está no caminho, né? O problema que eu vejo é as pessoas lendo um texto, achando que entenderam, falando, Joana de Ângeles quis dizer isso. A ideia dela era essa. E aí eu olho e falo, meu pai do céu, eu não tenho certeza se de fato ela quis dizer aquilo, mas eu tenho grandes indicativos de que ela não queria dizer isso. Então, a minha dica, isso não é de Joana de Ângeles propriamente, isso é da questão de interpretação de texto. Se atenha aos títulos. Porque um autor, ele nunca vai dar um título, quer dizer, autor nunca não, né? Mas um bom autor, olha aí a questão, um bom autor, ele nunca vai dar um título qualquer. Digo mais até para vocês, os grandes autores que estão construindo o pensamento, eles dão um título depois que escreveram a obra. Porque depois que você tem o fio da meada, é que você sabe qual é o melhor título para aquela obra, qual é o melhor título para aquele item, porque às vezes a gente até começa a escrever, mas a intuição vai fluindo, você vai indo para um outro caminho, e aí você chega num lugar que você nem esperava, e aí você dá outro título para aquele texto. Então, o título fala do texto. É o grande indicativo para você se aproximar do pensamento do autor, porque quem escolheu o título daquele item foi o autor. Então, Marilda, você está lendo ali o item. Se você termina o item, volta lá no título do item e fala, gente, por que ela colocou esse título? É sinal que você não entendeu o fio da meada. Então, é importante voltar a ler o texto e ir buscando aquelas referências para talvez você entender aonde ela queria chegar. Agora, por vezes, você lê e quando você volta no texto, você diz, nossa, eu poderia até dizer que o título era esse, porque eu entendi. Claro, é essa a ideia principal. Você absorveu a essência do texto, tá? Então, a minha dica é essa. E aí, eu queria te dizer que Joana de Ângeles, ela mantém quase a mesma estrutura em todas as obras. O título do livro, o título do capítulo e 3 ou 4 itens em cada capítulo. Ok? Isso é praticamente a mesma estrutura em todos os livros da série psicológica. Vamos lembrar das exceções. Jesus e a Atualidade é uma exceção. Momentos de saúde, momentos de consciência são exceções. Desperte e seja feliz. E Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda e conflitos existenciais. Nós temos 6 textos que têm uma abordagem diferente dessa que eu estou trazendo, que é a maioria dos textos dela. Conflitos existenciais, ele é uma abordagem ainda diferente destes outros 5, porque nestes outros 5 nós temos apenas o título da obra e os capítulos ao longo da obra. Conflitos existenciais é uma obra completamente à parte de todos os textos que ela escreve, e isso nos chama atenção. Quer dizer, leia esta obra de um jeito diferente. Conflitos existenciais, para mim, é um compêndio de psiquiatria e de psicologia. Então, muitas vezes no consultório,
Eu estou falando para vocês como psicólogo profissional. Eu terminei de atender um paciente e fui no Conflitos Existenciais para reler determinado capítulo e pensar melhor sobre o caso daquele paciente. Muitas vezes eu fiz isso. Sobre tabagismo, sobre alcoolismo, sobre dependência química, sobre ansiedade. Ansiedade foi um texto que eu voltei centenas de vezes. Sobre centenas é exagero, né? Várias vezes. Crueldade. Preguiça também foi um texto que eu voltei algumas. E vazio existencial também foi um texto que eu voltei. É vazio existencial? O texto agora eu já não lembro se é vazio existencial. Não é vazio existencial. Como que é o termo? Esqueci agora. Mas tem um outro termo lá. Várias vezes eu terminei de atender um paciente e voltei como um livro de psicologia que você precisa consultar para entender aquela dinâmica psíquica, para entender o que está acontecendo. Então, Conflitos Existenciais é uma obra à parte, que tem uma grande importância para compreender os transtornos mentais. Tá? E o Conflitos Existenciais tem uma estrutura, como diz Divaldo, sui generis. Adoro quando ele usa essa expressão, sui generis, né? Onde ela traz a problemática e muitas vezes no segundo capítulo ela traz os desdobramentos dessa problemática ou a psicodinâmica dessa problemática, que é entender o que acontece dentro do sujeito, e todo o último capítulo ela traz a terapêutica de cada um dos temas que estão lá abordados. Então, é um livro de psiquiatria, é um livro de psicologia e que tem que ser olhado nessa particularidade. Tirando, então, aqueles outros textos que são exceções, a grande maioria dos textos dela nós vamos ter o título, o capítulo e os itens. 3 ou 4 itens em cada capítulo. O que eu quero te propor? Você termina de ler a obra e você vai precisar tentar entender aquele título. Esse vai ser o nosso mote. Isso vai ser o nosso ponto de discussão aqui. O título da obra. Então, daqui 2 meses nós vamos encontrar para discutir o ser consciente. E a questão que eu trago para vocês para iniciar é: por que o ser consciente? O que é o ser consciente? Por que o título da obra é o ser consciente? Mas eu quero que vocês consigam fundamentar a resposta de vocês no livro. Emanuela deu uma parada, assim, tipo, ai meu Deus do céu. Então eu vou explicar melhor, Emanuela, que é assim, não? Você não venha com, eu acho que é o ser consciente, porque a gente não venha com eu acho. Nós não estamos aqui para discutir o que você acha. Nós estamos aqui para fazer uma análise de obra. Joana de Ângeles usa o ser consciente porque nesta parte, ela fala isso, isso e isso. Isso é o ser consciente. Talvez por isso ela usou esse título para esta obra. Você precisa fundamentar no texto. Aí nós vamos te ouvir. Então, a Emanuela vai começar no nosso próximo encontro dizendo: ser consciente, gente, o que me chamou a atenção é que me parece que esse título, ser consciente, tem a ver com, olha lá, no capítulo 8, aí nós vamos lá no capítulo 8, ela faz esse tipo de colocação que está explicando a questão da consciência, tal. Na conclusão ela fala isso. Olha que interessante, não tínhamos prestado atenção nisso. Aí a Kate vai dizer, olha, eu acho que o ser consciente, veja, lá no capítulo 2, ela está falando isso, isso e isso. Aí a gente vai fazer essa discussão. O que quer dizer aquele título e por que ela está usando aquele título. Essa vai ser a nossa discussão em grupo. Porque o que é o título e por quê, tá? Homem integral. O que é o homem integral? E por que ela usa esse título para esta obra?
tá? Isso vai ser a nossa discussão aqui no grupo. Mas eu estou trazendo como critério de análise você terminar a leitura do texto e se perguntar: por que o ser consciente? O que é o ser consciente para Joana de Ângeles? Por que ela usou esse termo, ser consciente? Por que ela não usou o homem consciente? Por que ela não usou o homem integral, parte 2? Entende? Tem um sentido. Eu não tenho contato direto com Joana de Ângeles para dizer, senta aqui e me explica por que você usou ser consciente. São hipóteses. Mas, quando você olha para os títulos, eu tenho certeza que você está mais próximo do pensamento do autor. Nós nunca vamos ter certeza de dizer Joana de Ângeles usou esse texto por causa disso, usou esse termo por causa disso. Mas quando você pensa sobre o termo e olha no livro buscando fundamentação, você está mais próximo da intenção e do sentido do texto para o autor. Isso é de linguística, isso não é de psicologia e nem de Joana de Ângeles, é da linguística. Ok? Para todos os textos. Mas eu queria te trazer ainda um outro elemento que é dentro dessa lógica de Joana de Ângeles, como ela tem essa estruturação de livro, eu vou te propor um trabalho que talvez seja um pouco árduo para você, mas que é legal se você conseguir fazer. Relacione, busque do mesmo jeito que quando você terminar o livro, você tem que entender o título. Quando você terminar o capítulo, lê o capítulo todo, volta e pergunta por que esse título de capítulo? Ok? Esse título, transtornos modernos. Por que transtornos modernos? Afetividade conflitiva. Por que esse título para este capítulo? Neste capítulo ela falou disso, disso, disso. Ela trouxe essas ideias. O que tudo isso tem a ver com esse título de capítulo? E o mesmo faça com o item. Quando você lê um item, você tem que ler o item, terminar o item e dizer por que esse título para este item. Relacione o item com o capítulo. Vamos pegar um exemplo aqui, só para já dar uma agilizada. Vocês me perdoem que eu não consegui trazer já esses exemplos para vocês, porque eu estava escrevendo, não era folga. Oh, Jesus Cristo, quisera eu que tivesse folga nesses dias. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Autodescobrimento. Deixa eu pegar o índice, que ainda para minha tristeza não tem nenhum dos meus livros aqui. Vamos pegar o exemplo do livro Autodescobrimento. Então, você está ali lendo no capítulo 1, o título do capítulo é o Ser Real. E dentro deste capítulo tem 3 itens: complexidade da energia, interação espírito e matéria e problemas da evolução. Você vai ler complexidade da energia e você precisa voltar e dizer o que é a complexidade da energia. Se você não conseguir dizer o que é complexidade da energia, volta a ler com mais detalhes, como eu estava falando para a Marilda. Volta a ler com mais detalhes, vai nos autores que ela cita, vai no dicionário com mais cuidado para entender o que é complexidade da energia. Depois, você vai pensar o que complexidade da energia tem a ver com o ser real. Porque ela poderia ter posto complexidade da energia no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5. Por que a danada colocou complexidade da energia no ser real? O que tem a ver complexidade da energia com o ser real? Depois você vai ler o item 2, interação espírito e matéria. O que é interação espírito e matéria? Tenta pensar.
Depois que você respondeu o que é a interação espírito e matéria, você vai se perguntar por que esse item interação espírito e matéria está no item o ser real. O que interação espírito e matéria tem a ver com ser real? Interação espírito e matéria tem a ver com ser real. Volta no texto até entender o que tem a ver. Depois você vai ler o terceiro. Equipamentos existenciais. O que é equipamento? Não, desculpa, problemas de evolução. O que é problemas de evolução? Quais são os problemas de evolução? O que ela está falando com problemas de evolução? E aí você vai relacionar problemas de evolução com o ser real. Depois que você lê os 3 itens, você vai se perguntar o que é o ser real? O que é o ser real, então? Depois que você conseguiu a resposta do que é o ser real, tenta conectar este capítulo com o título do livro. O ser real. O que tem a ver o ser real com o autodescobrimento? Então, talvez a vida que a gente está vivendo não é a vida real e a gente precisa descobrir qual é a vida real, porque a vida que a gente vive não é a real. Então a gente precisa descobrir qual é essa realidade. Aí você relaciona o que tem a ver a complexidade da energia com a interação espírito e matéria, com a evolução, os problemas da evolução, com o capítulo, com o título do livro. Depois, você vem para o nosso encontro. Não. Depois você vai para o capítulo 2, porque isso é só 3 dias da tua vida. Aí você vai para o capítulo 2. Equipamentos existenciais, danada, equipamento? O que é equipamento? Vamos lá no dicionário, o que é equipamento? Aí você vai ler pensamento. O que é o pensamento que ela colocou ali? Depois você vai ler conflitos e doenças, depois você vai ler distonias e suas consequências. Você consegue entender o que eu estou falando? Se você olha rápido, qual é a relação entre pensamento, conflitos e doenças, distonias e suas complexidades? Se é um texto do Marlon, você vai dizer, coitado, estava lá atrapalhado, escrevendo rápido, publicou sem revisar. Não tem A a ver com B. Mas Joana de Ângeles, esse nível de evolução, um espírito que representa o Cristo na Terra, escreve no mesmo capítulo sobre pensamento, conflito, doença e distonias e suas consequências, vá com calma. Entenda que há uma relação entre esses 3 itens e o título Equipamentos Existenciais. E depois que você entendeu a relação entre os 3 itens com equipamentos existenciais, você vai lembrar que equipamentos existenciais está dentro do livro Autodescobrimento. O que tem a ver equipamentos existenciais com o título Autodescobrimento? E depois você vai para o capítulo 3, 4 e 5. Ou seja, leia o item, tenta entender o título do item, a relação do item com o capítulo. Lê o segundo item, tenta entender o título do item e a relação do item com o capítulo. Lê o terceiro item, tenta entender o item e a relação com o capítulo. Depois faça uma ideia do capítulo como um todo, entendendo qual é o título do capítulo, e depois relacione o capítulo com o título do livro. Depois você vai ler todos os capítulos, terminando, volta para o título do livro, e aí você vai ter uma reflexão sobre por que Joana de Ângeles usou o título Autodescobrimento, e a danada ainda põe 2 pontos, uma busca interior. Por que não pôs só autodescobrimento? Por que pôs uma busca interior? Será que ela está falando que autodescobrimento não é um lugar que você chega, é uma busca? Por que ela põe uma busca interior? Todos os termos que estão ali, porque são o espírito do nível moral dela, tem um sentido. Ela disse autodescobrimento, uma busca. Ela não disse de um lugar para chegar, ela disse de uma postura frente à vida, de estar constantemente buscando. Não tinha percebido isso. Eu estava achando que chega uma hora que a gente descobre. Não é uma busca, não é um lugar para chegar, é uma busca. Você entende o que eu estou dizendo? Todos os termos, todos os títulos que estão ali têm um sentido. Isso é uma postura de respeito pelo autor, de consideração pelo autor, que faz sentido para você compreender melhor o pensamento. A gente não tem como consultá-la e perguntar isso ou aquilo, mas quando você faz este exercício,
Você está se aproximando das intenções dela naquele texto. E vou te dizer uma outra coisa. Se você se dedicar aos textos de Joana de Ângeles, com esse nível de cuidado, com esse nível de interesse e de respeito que eu estou te descrevendo, eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Eu tenho certeza. Porque é o desejo de um espírito como ela que esse conhecimento transforme as pessoas. É como numa sala de aula um aluno levantar a mão para fazer uma pergunta. O professor larga o que está fazendo porque vem uma pergunta. Ele está interessado, ele está envolvido, a gente larga o que está fazendo para atender aquele aluno. Quando você se envolver com os textos dela nesse nível de cuidado, ela vai te dar atenção. Joana de Ângeles, como um destes espíritos, eu diria que hoje Joana de Ângeles é o espírito mais elevado que nós temos acesso. Porque existem outros espíritos mais elevados, por óbvio, mas nós não temos acesso como nós temos a ela. Que está escrevendo, que está nos orientando tão proximamente. Então, é um espírito de um nível moral altíssimo, que a hora que ela está aqui intuindo Marlon, ela não pode estar intuindo Marilda, porque daí não dá para dar atenção para dois. Não, a gente está falando de um espírito de um nível evolutivo extremamente alto, que se faz presente em diferentes lugares. O povo limitado, quando diz assim, fez uma palestra, domingo, sentiu a presença de Joana de Ângeles, diz assim, não pode, porque eu li que Joana de Ângeles, nos domingos, ela se retira para um lugar com Francisco de Assis, ela não está na terra. Não seja tão pequeno e ignorante. Porque quanto mais o espírito se desenvolve, menos materializado ele é. Não é o estar fisicamente, é a sua presença, é o seu olhar. É como se você sentisse que ela está olhando para você naquele momento. Não interessa onde está o perispírito naquele momento, ela está olhando para você, ela está reconhecendo que você está ali, que você está se dedicando, que você está se empenhando. E se você precisar de uma intuição, se você precisar de uma ideia para entender, ela vai te ajudar. Porque é um espírito de um nível evoluidíssimo, que consegue estar presente e observar as coisas que estão acontecendo de um jeito que a gente não consegue compreender. Um espírito amoroso, que tem trabalhado pela evolução da humanidade, vai estar presente com todos nós que nos dispusermos a entender a sua obra. Esse é o prazer do autor. É tocar os corações, é despertar as consciências e vai te ajudar a entender os textos se você estiver fazendo a tua parte. Então, o que eu acho que mais importante eu tenho para te trazer é que Joana de Ângeles não vai avaliar o nosso nível moral. Porque em termos do nosso nível moral, nós somos péssimos. Nós somos um cocô perto das possibilidades existenciais que temos. O que ela avalia é o teu desejo de entender, de aprender e de transformação. Veja a descrição que Divaldo Pereira Franco nos faz, que ela precisa regularmente se afastar da terra para purificar-se os ares, tamanha densidade negativa na qual nós estamos imersos. Nós somos o lodo para ela. Nós somos a sujeira. Quando eu usei o termo cocô, é bem isso, é fedido, é incômodo. Então não é se você é evoluído ou não é se você fala palavrão ou não fala, não é se você brigou com o teu filho ou não brigou, se você faz sexo gemendo ou não faz, não é disso que importa. A questão é qual é o teu nível de respeito com aquela obra, de investimento, de empenho para entender aquela obra. E se você tiver isso,
ela vai te ajudar. Estou falando porque essa foi uma das grandes crises que eu comecei a viver quando comecei a estar mais próximo de Divaldo e escrever os textos. Teve um dia que eu estava em crise de Divaldo, como que pode? Olha o nível de horror de pessoa que eu sou. Se ela soubesse tudo que eu faço. E ele me escreveu, você acha que ela não sabe? Você acha que ela não sabe quem você é? Aí eu não sei se eu fiquei mais envergonhado por ter falado ou envergonhado de saber que ela sabia quem eu era, mas a minha vontade era de sumir naquele momento. E ele disse, você acha que ela não sabe quem você é? Ela sabe quem você é. Não é o nosso nível evolutivo que vai definir se ela está perto ou não. O nível evolutivo vai definir se ela consegue psicografar pela gente ou não. Então não dá, ela não psicografa pela gente, porque o nosso nível evolutivo é muito baixo. É cérebro muito limitado, energia horrorosa, não dá conta. Precisa de um Divaldo Pereira Franco, que se preparou ao longo de dezenas de anos, que preparou há centenas de anos aquela reencarnação, aí dá. Agora a gente não dá. Mas entre você psicografar Joana de Ângeles e você receber as suas intuições e o seu auxílio para entender a sua obra, são duas coisas diferentes. Consegue entender a diferença? Então, o que eu quero te dizer é que o maior ou mais importante elemento para você se aproximar do texto não é você ter conhecimento de psicologia. Não é você ser um expert em doutrina espírita. É o reconhecimento daquele autor, do conteúdo que ele tem, da importância do que ele nos traz. E ele vai te dedicar atenção e cuidado. Tendo dito isso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa do que eu queria trazer das análises para vocês, das anotações que eu fiz. Ainda tem um outro ponto específico de análise que eu queria trazer para vocês, que para mim tem me ajudado muito a me aproximar do sentido da obra dela. Em quase todas as obras, ou talvez em todas as obras dessa estrutura que eu te falei, o capítulo e 3 ou 4 itens, em todas estas obras há alguns transtornos específicos. Por exemplo, no Homem Integral vai falar de ansiedade. Se eu não me engano, no Homem Integral ela também fala de ódio e suicídio. Todos os transtornos mentais você sinaliza e tenta entender por que ela trouxe aquele transtorno mental naquele livro. Isso vai te ampliar o entendimento. Isso eu tenho certeza que vai te abrir o entendimento. Por que ódio e suicídio no livro O Homem Integral? Por que ansiedade no livro O Homem Integral? Por que que ela fala de transtornos de humor, depressão, distimia em Amor Imbatível Amor e não no Homem Integral? Ela não fala de depressão no Homem Integral. Ela fala de depressão em Amor Imbatível Amor. Por que que ela fala de depressão junto com esquizofrenia e junto com transtorno obsessivo compulsivo? São grupos diagnósticos diferentes. Depressão, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo são grupos diagnósticos completamente diferentes. Por que ela traz os três no mesmo capítulo? E por que ela põe estes três no livro Triunfo Pessoal? Tenta pensar o sentido destes transtornos. Nós vamos ter lá no Conflitos Existenciais um livro absolutamente sobre transtornos mentais. Mas em todos os outros,
ela vai trazer... Por que ela fala de raiva no livro Autodescobrimento? Ela podia falar de medo, mas ela fala de raiva. Será que é porque a raiva nós tendemos a camuflar mais do que o medo ou mais do que a tristeza? E para enxergar a raiva, a gente precisa fazer um esforço maior? Por que ela fala de raiva e ressentimento no livro Autodescobrimento e não fala de depressão no Autodescobrimento? Por que no Conflitos Existenciais ela fala de preguiça? Preguiça no livro Conflitos Existenciais, depressão tudo bem. Não, ela não falou de depressão lá. Ela fala de depressão em outros textos. E vai falar de preguiça. Entende a lógica? Isso te faz se aproximar do pensamento dela. Preguiça enquanto conflito existencial? Mas preguiça não é vagabundagem? Não tem que se esforçar que daí vai? Não! A preguiça revela um conflito do sujeito em relação à sua existência, ao lugar que ele ocupa no mundo. Existe um conflito que antecede o comportamento da preguiça. Se você não relaciona a preguiça com conflitos existenciais, você não entende o pensamento dela. E você vai achar que resolve preguiça com força de vontade. Não resolve. Por trás da preguiça há um conflito existencial. Mas por que ela fala de raiva e de medo, que são emoções básicas no conflitos existenciais, e não fala de tristeza? Raiva, medo e tristeza são emoções básicas. Ela não fala de tristeza no conflitos existenciais. Ela fala de raiva e de medo. Tristeza, você vai ver ela falando de melancolia, de distimia no amor imbatível amor. Você entende o que eu estou te trazendo? Tem um sentido. Então, você vai tentar relacionar todas as coisas, mas, em especial, tente pegar em cada livro o transtorno mental que ali está presente e tentar entender por que aquele transtorno mental está nesse livro e por que esse transtorno mental está nessa obra. Qual é a relação não só com o título, mas com todos os outros conceitos. Por que a danada fala de sexualidade no livro Despertar do Espírito? Por que ela fala de sexualidade, de alcoolismo, de drogadição, justo no Despertar do Espírito, que é onde ela fala de superconsciente? Será que, quando ela está falando de superconsciente, ela está falando do Deus interno? Será que é porque o álcool, a droga ou o sexo tem o lugar do Deus na vida do sujeito e que quando ele não se encontra com o Deus interno, ele precisa dessas dependências para preencher o buraco do contato com o divino que ele não está fazendo? Entende? Você vai relacionar os transtornos mentais com os conceitos, com as ideias que estão ali presentes e eu te garanto, você vai dizer danada. Tem um porquê de estar isso aqui e aí você se aproxima mais do pensamento dela. Então, nos nossos encontros, se a gente tiver tempo, a gente vai começar sempre com o título do livro e entender o que é o título do livro e por que ela usou esse título. E se tivermos tempo, a gente vai passar pelos transtornos mentais. Qual é a relação entre os transtornos que ela traz ali e por que esses transtornos estão nessa obra relacionados com esse título? Se você conseguir fazer isso, vai ser fantástico. Alguém já escreveu aqui, a Kate, que escreveu: acredito que 2 meses vai ser pouco. Também acredito, Kate. Porque assim a gente não faz mais nada também, não é? A gente não precisa trabalhar, cuidar de filhos, centro espírita, tudo. Isso também já fica uma coisa para vocês pensarem, que eu já tenho falado há algum tempo, para vocês diminuírem as tarefas de vocês. A gente gasta tempo com palestra, a gente gasta tempo com um monte de estudo, com um monte de coisas e muitas vezes não consegue aprofundar. Então, diminua um pouco ou quanto mais você puder a quantidade de tarefas
para que você ganhe profundidade. Todos nós pensam assim, você tem 10 de energia. Se você tiver 5 tarefas, você vai ter que dispersar 2 de energia para cada uma das 5. Só vai conseguir ir para o nível 2. Se você tiver 2 tarefas, talvez você consiga pôr 5 de energia em cada uma das 2. Gente, eu já falei e continuo falando. O movimento espírita está centrado em palestra, grupo de estudo básico de doutrina espírita. Não precisa o centro espírita que você faz parte oferecer mais uma palestra, mais um estudo básico, mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo amor de Jesus Cristo. Coloca lá Livro dos Espíritos na internet, você vai ter 500.000 pessoas estudando o Livro dos Espíritos. Não precisa de mais um centro fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Faça um encontro de perguntas e respostas para ir mais profundo. Faça um encontro de uma análise diferenciada, faça um encontro de discussão de conceitos, um projeto de aprendizagem por projetos, aprendizagem por problemas, faça alguma coisa diferente, não precisa. Nós temos milhares de centros espíritas no mundo e todos eles estão fazendo as mesmas coisinhas com o mesmo nível de profundidade. Vamos ser nós a começar a parar de fazer as mesmas coisinhas para fazer coisas mais profundas e diferentes. Estou falando que eu estava lembrando da Kate, da discussão que a gente estava fazendo sobre os grupos de jovens. Trabalhar com projetos, trabalhar com temas, com coisas diferentes, é fantástico. Agora você vai fazer mais um grupinho de jovem comum com todo mundo que já faz, para passar aula de Livro dos Espíritos em grupo de jovem. Pelo amor de Jesus Cristo, não precisa disso. Entende? Isso é uma crítica severa que eu tenho ao movimento espírita. E as obras de Joana de Ângeles, se você estiver dispersando a tua energia com um monte de outras coisas, você não vai conseguir atingir a profundidade que precisa. E talvez você olhe e fale, nossa, mas o Marlon é muito inteligente. Não, o Marlon não é muito inteligente. O Marlon só está pondo mais energia em menos lugares para chegar nos mesmos lugares que você poderia se colocasse a mesma quantidade de energia. Faz sentido para vocês? Deu uma pesada no ambiente. Vocês sentiram que deu uma pesada no ambiente? Tipo um balde de água fria. A gente tava tão delicioso, falando de Joana. A gente já estava assim. E aí, de repente, um balde de água fria. Sim. Porque você precisa organizar o teu tempo. Você precisa organizar a tua vida e decidir aonde você vai pôr a tua energia. Se você não decidir, a vida decide por você. E depois de desencarnar, não adianta dizer, ai, que tinha muita coisa para fazer no centro. Problema teu. Se tinha muita coisa, se tinha que arrumar café. Você ficou preocupado com o café, ficou preocupado em fazer pudim para levar para vender, ficou preocupado com um monte de outras coisas que tinha que fazer e deixou de gastar energia com o essencial. Não faça isso, pelo amor de Jesus Cristo. Joana de Ângeles, esse estudo que nós estamos começando, vai exigir um investimento de tempo e de energia pesado. Eu estou considerando praticamente 2 anos, tá? Numa lógica, porque nós não necessariamente vamos passar por todos os livros. Nós vamos privilegiar estes livros que têm essa estrutura que eu falei para vocês. Então, eu estou considerando 2 anos e ao mesmo tempo tem lá o nosso estudo de sábado com a Associação Médico Espírita. E se você empenhar-se nesses 2 anos, ao final de 2 anos eu tenho certeza que você vai olhar para trás e falar, eu não sou o mesmo de 2 anos atrás. A visão que eu tenho da doutrina espírita, do ser humano e dos transtornos mentais é completamente diferente. Obrigado, Marlon, por ter estimulado a gente. Obrigado, Joana de Ângeles, por ter escrito, Jesus Cristo, por ter permitido que a gente está aqui. Porque eu tenho certeza que em 2 anos, se você investir sua energia nisso, você vai sentir um acréscimo de entendimentos que você não fez nos últimos 10 anos estudando doutrina espírita. Eu te garanto, se você fizer isso, você vai sentir um acréscimo nesses 2 anos que você não sentiu nos últimos 5 ou 10 anos atrás.
porque ela exige mais da gente, mas quando você lê a obra dela, você muda a tua capacidade de análise e de entendimento da doutrina espírita, do ser humano, mas em especial de si mesmo. Porque estudar Joana de Ângeles é um grande projeto terapêutico. Então, as minhas palavras para vocês, elas são em dois sentidos, do tipo, vai ser difícil, mas ao mesmo tempo, no sentido de, se você se empenhar, você não vai se arrepender. Em 2 anos, eu tenho certeza que você vai olhar e dizer, valeu a pena todo o esforço, as noites menos dormidas, e se você dormir menos meia hora cada noite, você vai conseguir ler tudo que eu estou falando, você vai conseguir se organizar, você vai fazer as reflexões, e depois de 2 anos você vai dizer, Marlon, muito obrigado por você ter dado aquela prensa na gente no primeiro encontro, porque de verdade valeu a pena. Eu tenho certeza disso. Ok, minha gente? Deixa eu parar a nossa gravação, porque aí se vocês quiserem falar alguma coisa, me xingar, alguma coisa assim, não fica na gravação pelo menos.